Quando o apóstolo Paulo foi julgado e estava diante de Félix, ele disse em sua defesa em Atos, não é? Ele disse: nisso me exercito, para ter sempre a consciência isenta de ofensa para com Deus e para com os homens. Atos 24, verso 16. E em outro momento, não é, de forma semelhante, ele disse aos coríntios: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e de modo particular para convosco. 2 Coríntios 1, verso 12. Então, a vida de piedade é aquela que busca obter uma consciência livre de emitir um veredicto interno de culpado. Como Paulo descreve em outro lugar, ele diz: guardando o mistério da fé com uma consciência pura. 1 Timóteo 3,9. Então a Bíblia dá muita ênfase à necessidade de manter uma consciência limpa. Mas o que fazemos quando o pecado registra culpa em nossa consciência? Isso inevitavelmente acontecerá, visto que o pecado ainda habita no melhor dos santos. O apóstolo Paulo mesmo confessou em Romanos 7, 18: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E ele fala a respeito, ele reclamou de uma lei do pecado, ou um princípio operativo da influência e poder eficaz do pecado que guerreou com o seu homem interior todo o tempo, em Romanos 7, 23. João, ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, em 1 João 8. Então, esses apóstolos experientes, avançados na vida da fé, eles confessaram que ainda lutavam contra o pecado interior, assim como todos nós. Isso significa que há um paradoxo que parece verdadeiro na vida de todo cristão. Por um lado, uma consciência pura deve ser valorizada e mantida. Por outro lado, o pecado exerce a sua influência operativa e se registra continuamente na consciência e na consciência do cristão. Então, como podemos manter a consciência limpa se o pecado ainda permanece em nossa consciência? Há uma maneira errada de lidar com essa tensão e uma maneira certa, de lidar com ela, que é a maneira como os puritanos ensinavam. A maneira errada seria tentar ignorar a consciência de nosso pecado. Apenas esqueça, apague, endureça a consciência, deixe a consciência ficar calejada, ofenda ela. Então, caia no pecado ou permita que o pecado interior registre sua culpa em sua consciência e diga: não é grande coisa, todo mundo faz isso, há pessoas que estão fazendo pior. E em seguida continue em seu caminho o mais alegre possível. Ou seja, faça tudo o que estiver em seu alcance para reprimir qualquer convicção de culpa, simplesmente para se sentir melhor. Os puritanos diriam que tal atitude é pura presunção de salvação pessoal, mero cristianismo nominal operando, mas apenas abrirá o caminho para o inferno para você, porque calejar a mente certamente é o caminho para a escuridão mais profunda. Então, John Bunyan, ele avisa para nós: olha, cuida de dar a liberdade de cometer um pecado, se cuide de dar liberdade a si mesmo de cometer um pecado, pois isso te levará a outro pecado. E se tu der liberdade a um pecado, te levará a outro, até que por um mau costume, isso torna-se o natural. Começa um pecado a lançar uma base para uma
continuação, e esta continuação, diz John Bunyan, é a mãe do costume, e o atrevimento finalmente será o seu problema final diante de Deus. Então, manter uma consciência pura não significa que nossa consciência deve se tornar insensível ao pecado. A maioria das pessoas tenta silenciar os gritos de suas consciências culpadas, suprimindo a verdade pela injustiça, como diz o apóstolo Paulo, dos homens ímpios. Então, como criaturas caídas, o pecado cega a nossa mente, entorpece o nosso entendimento. E nós temos a tendência de minimizar a gravidade do pecado e procuramos lidar com nossa culpa minimizando o nosso pecado. Mesmo muitos pregadores hoje, quando pregam verdades convincentes e perturbadoras, não é? Muitas vezes aliviam a atmosfera tentando ser engraçados ou pedindo desculpas para aliviar o peso da convicção, já que o homem psicológico, tudo que ele quer é se sentir bem, não é? E nós vivemos numa cultura terapêutica. Então, essas são maneiras erradas de tentar lidar com o pecado. Os puritanos, como os profetas da antiguidade, eles enfatizavam a gravidade do pecado. Eles trabalharam para expô-lo em sua monstruosidade, sua atrocidade, seu poder, para destacar sua excessiva pecaminosidade e malignidade. Então eles sondaram a consciência com o instrumento da lei a fim de perfurar a doença do pecado com a verdade, para discernir e expor o que é o pecado. E eles também valorizaram a graça do Evangelho como o único e suficiente remédio para o pecado. Então os puritanos desejavam que os seus ouvintes e leitores, que eles experimentassem uma genuína obra da graça e tivessem o coração cheio de segurança. Mas eles insistiram que a doença precisava ser exposta para que o remédio fosse apreciado. E eles também ensinaram que essa exposição e apreciação não se limitavam a uma experiência única que nos levou à conversão, mas correspondem a uma consciência e crescimento contínuo na vida cristã. Então hoje, nesse vídeo, eu quero resumir como os puritanos convencem nossa consciência da pecaminosidade do pecado, né? E a gente quer considerar o pecado em relação a Deus, em relação ao homem e em relação ao cristão. E depois responder essa pergunta inicial que a gente propôs: como podemos enfrentar a consciência do pecado e ao mesmo tempo garantir e manter uma consciência limpa, não é? E a gente quer concluir com alguma sabedoria puritana sobre como lidar com essa tensão paradoxal de uma forma que Deus seja honrado, Deus seja glorificado, não é? Então, em primeiro lugar, o pecado em relação a Deus. Em 1665 e 1666, uma grande peste atingiu Londres com um terrível golpe da peste bubônica. E se acredita que a epidemia tenha sido causada, é óbvio, pela picada de pulgas, né, de ratos infectados. E em menos de 2 anos, a praga matou cerca de 100 mil pessoas. Cerca de 1/4 de toda a população de Londres. Então, pensem nisso, 25%. A gente está vivendo uma grande confusão por algo que tem uma taxa de mortalidade de 0, quase nada, né? Mas 1/4 da população de Londres morreu nessa praga. E o puritano Ralph Vining, que nasceu em 1621 e morreu em 1674, ele escreveu um tratado e estava quase terminando quando a peste o atingiu. Mas ele só foi publicado 4 anos depois. Então, em memória da epidemia, não é, ele chamou o seu tratado de A Peste das Pestes, a Praga das Pragas.
E tratava-se, entretanto, não da grande peste que assolava Londres, mas da grande praga do coração humano que infectou toda a posteridade de Adão. E ao contrário, mesmo da peste negra, que matou um quarto da população de Londres, essa praga é 100%, não é, fatal. Ela mata todo mundo. Não é? Então a grande peste foi horrível. Mas o que ele queria mostrar, mesmo naquele contexto, vivendo no meio daquele momento tão difícil, ele queria mostrar que o pecado é infinitamente pior do que qualquer outra praga e epidemia que se possa imaginar. E Vining começa seu tratado do assunto situando a realidade do pecado dentro de um contexto teocêntrico. Ele aponta que em Romanos 7,13, a razão pela qual o pecado é mostrado como excessivamente pecaminoso é que a lei o expõe como tal. Então, Ralph Vining diz que a pecaminosidade do pecado consiste no fato de ser a transgressão da lei de Deus, como está em 1 João 3, verso 4. Ele conceitualiza o pecado em referência à orientação voltada para Deus. Essa é a primeira e principal razão pela qual o pecado é grave. Por causa da contrariedade, ele diz, do pecado para com Deus. Hoje, em nossos dias, não é? O pecado é frequentemente lamentado apenas por causa das suas consequências, mesmo entre a maior parte dos que se dizem cristãos. Uma vez que ele destrói casamentos, arruína vidas e causa estragos na boa ordem de Deus, as pessoas sofrem com as consequências temporais do pecado e o que ele faz em nosso mundo caído, na sociedade, mas poucos ou quase ninguém suspira e chora, como Ezequiel 9:4 diz, por causa da abominação do pecado, porque ele é uma grande ofensa contra Deus. Não é? Hoje a gente vê, todo mundo tem uma reivindicação, todo mundo está ofendido por tudo, mas ninguém está preocupado como todo mundo ofende Deus o tempo todo. Davi, ele clamou assim: contra ti, somente contra ti pequei, no Salmo 51:4. Nós sabemos que o pecado de Davi atingiu outras pessoas, mas essencialmente o pecado é contra Deus. Né? Então ele diz: contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. No Salmo 51, verso 4. Né? E Jonathan Edwards, ele observa que é adequado que Deus tenha a punição do pecado em suas próprias mãos. Jonathan Edwards diz, porque o pecado é cometido contra ele e somente contra ele. Outros podem ser feridos por ele, pelo pecado, mas o pecado não é contra ninguém como ele é contra Deus. Por isso Davi falou assim: quando você se torna consciente do seu pecado, o que te magoa mais? O que te entristece mais? O que te causa maior pesar? Que causa dano a você, a sua família, às outras pessoas, enfim, ou porque ele ofende, entristece e rouba, não é, a glória de Deus. Entristece e é contra Deus. Entristece o coração de Deus. O que te fere? Não é? Por que você acha que essa sociedade é tão triste olhar para essa sociedade? Porque o pecado causa muitas consequências para o homem? Ou porque o tempo todo o pecado se levanta contra Deus? Essa é a questão. E Ralph Vining, ele ensina que o pecado é contrário a Deus de muitas maneiras. Ele diz que o pecado é contrário à natureza de Deus. Deus, em sua santidade, se opõe totalmente ao pecado. Ralph Vining diz: como em Deus não há mal, também no pecado não há bem. São duas coisas realmente opostas. Deus é o principal dos bens e da onde todo bem deriva. E o pecado é o principal dos males e da onde todo mal deriva. Como nenhum bem pode ser comparado a Deus,
para o bem, porque ele é o bem maior e supremo, então nenhum mal, diz Ralph Winning, pode ser comparado com o pecado para o mal, pois ele é o mal supremo, ele é o mal maior. Não há nada que você possa pegar e colocar como algo mal diante do pecado que seja realmente sequer chegue perto do mal que o pecado tem. Então, para elaborar mais, o pecado é contrário aos nomes e atributos de Deus, ele diz. Tudo que está em Deus, que é Deus, na plenitude dos seus atributos, é contrário ao pecado. O pecado nega a sua suficiência total, porque por meio dele o pecador busca satisfação à parte do contentamento em Deus, à parte da comunhão com Deus. Então ele diz, isso desafia a justiça de Deus e desafia Deus a fazer o pior, como está em Malaquias 2,17. O pecado provoca o Senhor ao zelo e o tenta à ira. Diz Ralph, provoca a ira. E Winning descreve especificamente como o pecado é contra a onisciência, bondade e a graça de Deus. O pecado em sua própria natureza é a tentativa de destronar Deus como uma afronta à sua soberania. E Ralph Winning continua, o pecado é contrário às obras de Deus, à lei e à vontade de Deus, é contrário à imagem de Deus, e é contrário ao povo e aos filhos de Deus, é contrário à glória de Deus. Ele vai expandindo isso enormemente em sua obra. Cada um desses pontos recebe uma exposição magistral em seu tratado, em seu grande tratado. Então os puritanos viam a gravidade do pecado em proporção à infinitude da majestade de Deus. Visto que Deus é infinitamente glorioso, o pecado é indescritivelmente hediondo e infinitamente maligno. Não é? Então, John Bunyan, não é? O grande puritano, ele diz, nenhum pecado contra Deus pode ser pequeno, porque é contra o grande Deus do céu e da terra. Mas se o pecador pode descobrir um Deus pequeno, pode ser fácil então descobrir pecados pequenos. Ou seja, a única maneira de você ver o pecado como algo menor é você diminuir Deus. Então a revelação da grandeza e da glória de Deus vai expor a hediondez do pecado, como fez em Isaías 6, quando o profeta foi atingido pelo pecado, não é? Diante de Deus, diante da revelação da santidade de Deus, ele disse o quê? Ai de mim, porque eu vou perecer, porque eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então, a questão é, qual é a tua visão de Deus? Qual é a minha visão de Deus? Você tem uma grande visão de Deus, você tem um grande Deus, um Deus infinito, o Deus das Escrituras. Então o seu pecado será um grande problema para você, para dizer o mínimo. E os puritanos tinham uma visão elevada da graça de Deus na salvação, porque eles tinham uma visão elevada do pecado. E tinham uma visão elevada do pecado porque tinham uma visão tão grande e elevada de Deus. A graça hoje não é algo espantoso e maravilhoso para a maioria das pessoas. Elas não estão encantadas diariamente, cheias de alegria indizível e cheias de glória por causa da graça, porque elas veem um Deus pequeno, portanto o pecado não é um mal infinito e a graça não é uma bênção infinita. Não é? Em segundo lugar, o pecado em relação ao homem. Ralph Winning mostra como o pecado não é apenas contrário a Deus, mas também ao homem. É contrário ao seu corpo e alma. É contrário ao seu descanso e sossego. É contrário ao seu conforto e alegria, ele diz. Ele degradou o homem. O homem era uma coisa nobre, pouco inferior aos anjos, como está no Salmo 8, verso 5. Mas infelizmente, pelo pecado, ele é rebaixado quase tão baixo quanto os demônios.
Ralph Winning diz. Além disso, isso o tira de sua esperança eterna. O homem foi criado com um fim principal e último, o summum bonum, não é? Para glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Mas o pecado devasta essa alta vocação. Não é? Então, tão perverso é o poder do pecado que ele nos transforma, a todos nós, ele nos transforma e apesar da revelação de Deus chegar a nós, ele nos transforma em ateus práticos. Mesmo todo homem que diz crer em Deus é um ateu prático. Ele não vive de acordo com a existência desse Deus infinito. Ele vive como se ele fosse uma espécie de Deus. Então, Ralph Winning diz, desde o pecado, o homem se tornou um tolo, a ponto de dizer em seu coração, não Deus. Pelo menos não há felicidade em conhecer Deus. Ele acha que há felicidade em fazer algo que o afasta de Deus, no pecado. Não é? Pois se o pecado não torna os homens ateus, ele diz, a ponto de acreditar que Deus não existe, ainda assim os torna a desejar que Deus não existisse e a dizer que não é felicidade conhecê-lo, de tal maneira que procuram felicidade, prazer e deleite e o sentem no pecado. E ele diz, essa é a grande tragédia. Então os puritanos, eles se apegaram a uma doutrina agostiniana do pecado original, na medida em que insistiam na queda e corrupção de toda a humanidade em Adão, como a Bíblia ensina tão claramente, mas eles desenvolveram essa doutrina de maneira mais aguda, à medida que a entendiam à luz da teologia da aliança. Eles se apegaram a um Adão histórico que por sua transgressão caiu, e na queda de Adão todos pecamos, afirmaram, como Paulo tão claramente ensina em Romanos 5, não é? Isso porque Adão foi uma pessoa, um representante, o cabeça da aliança, o cabeça federal que representou toda a sua posteridade no pacto das obras. Então o seu pecado é imputado àqueles que ele representou, ou que ele representava, que é toda a humanidade, exceto Cristo, que foi um distinto cabeça da aliança, como está em Romanos 5, de 12 até o verso 21. Resultando o fato dele ser o cabeça, Adão, de toda a humanidade, menos Cristo, resultou na corrupção inerente e numa depravação generalizada. Não é? Então, Thomas Goodwin, que é outro grande puritano, nasceu em 1600 e morreu em 1680, ele explica assim, nós somos presos não apenas como culpados daquele primeiro ato amaldiçoado que Adão executou pessoalmente, e assim, em relação a isso, nós somos considerados pecadores e expostos à ira de Deus, mas também como culpados de uma contaminação universal, não é? Total e pecaminosa, espalhada por todas as faculdades, mente, coração, vontade, contendo nele uma privação ou falta de todo o bem e uma inclinação para todo o mal. Então, que nosso Salvador, Cristo aqui e as Escrituras em outros lugares chamam isso de quê? De carne. Não é? Por isso que Paulo diz, na minha carne não habita bem algum. É essa corrupção, não é, original, que nos é transmitida por nascimento e geração carnal. O que é nascido da carne é carne. E que infecta toda a humanidade, até mesmo tudo o que se diz ser nascido da carne, tudo que existe no homem que é nascido da carne é carne. Nada que o homem natural possa fazer pode agradar a Deus. Não é? Então, entre as faculdades expostas ao poder reinante do pecado está a mente, não é? Como está em Romanos 3:11, que diz que não há quem entenda. Então, eu diria que as consequências noéticas do pecado consistem nos efeitos da queda sobre o pensamento de todo homem caído. Ralph Winning, ele diz que o pecado obscureceu e entorpeceu a principal faculdade do homem, que é o entendimento.
que deve mostrar ao homem a diferença entre o bem e o mal e guiá-lo no caminho em que ele deve andar. Agora, muitas vezes, é um ignis fatuus, é um fogo fato que leva os homens a pântanos e valas e erros e imoralidades. Então, o pecado, em sua extrema pecaminosidade, tem uma natureza enganosa. O apóstolo João frequentemente retrata o pecado como trevas em seu relato do Evangelho. João 1,5, João 3,19, João 8,12. Ele cega os olhos de modo que os pecadores vivem apalpando nas trevas, como está em 1 João 2,11. Então, o autor de Hebreus, por exemplo, ele nos adverte para não sermos endurecidos pelo engano do pecado. Hebreus 3, verso 13. O pecado corrompe o julgamento e escraviza a vontade. Por isso, a grande obra de Lutero, a escravidão da vontade. A vontade do homem é escrava do pecado. Nossas faculdades racionais permanecem no lugar, mas elas se tornam corruptas ao se empregarem a serviço de uma disposição afetiva que prefere o prazer do pecado. Não é? Então, em vez de expor o pecado, nós o escondemos. Em vez de confessar o pecado, nós o justificamos. Nós racionalizamos. Não é? A humanidade caída está apaixonada pelo pecado e em inimizade com Deus. Então a Bíblia diz que a mente natural é inimizade para com Deus por causa disso. Então os puritanos, eles estudaram a martiologia, né, que é a doutrina do pecado, e a antropologia, a doutrina do homem, profundamente, a fim de rastrear as influências e os efeitos do pecado e expor o pecado pelo que ele é. Para eles, os puritanos, a teologia sistemática era para o pastor o que a anatomia é para o médico. E somente à luz de todo o corpo da divindade, como eles gostavam de chamar, um ministro poderia fornecer um diagnóstico, prescrever e, em última instância, levar à cura das doenças espirituais naqueles que foram atormentados pelo corpo do pecado e da morte. Então as pessoas, elas tendem a se gabar da sua própria bondade e elas precisam ser despertadas para a realidade do pecado, não é? Da sua depravação. Mesmo os verdadeiros crentes ainda são susceptíveis à influência enganosa do pecado, mesmo os homens regenerados. Então, embora não esteja sob o seu poder, sob o poder do pecado, o cristão nunca está livre da presença do pecado nesta vida. Portanto, os puritanos acreditavam tanto o pecador quanto os santos precisam ser sacudidos e despertados para a gravidade do pecado. Tanto os homens salvos quanto aqueles perdidos precisam igualmente continuar sendo despertados para a realidade do pecado. E para fazer isso, os puritanos usaram muitos argumentos poderosos. Não é? Muitos puritanos demonstraram a atrocidade do pecado apontando suas consequências para aquele que é a epítome e a perfeição da humanidade, ou seja, o próprio Deus-homem. E isso deve ser suficiente para derreter o coração de qualquer pessoa verdadeiramente regenerada. Não é? O pecado foi imputado ao sem pecado, não é? A Cristo. O inferno em que incorreram naquele madeiro amaldiçoado revela a verdadeira natureza ao envolver o Cordeiro Imaculado na fúria da ira onipotente de Deus. Eles trabalharam muito sobre isso. Não é? Como você pode ver a fúria onipotente de Deus cair sobre Jesus como representante e não ver a malignidade, o mal infinito que o pecado é? A redenção veio com um custo tão alto, o custo do precioso sangue do próprio Filho de Deus, porque nada mais poderia redimir do pecado. Então nós vemos que só a coisa mais preciosa poderia redimir aquilo que é o mal dos males. Não é? Então John Flavel, outro grande famoso
puritano, ele diz: existe alguém entre nós que despreza o pecado e é facilmente vencido por qualquer tentação de cometê-lo? E John Flavel diz assim: ó, vem aqui, olhe para o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. E você não pode ter pensamentos levianos do pecado depois de ver Cristo, se algum dia você viu Cristo. Veja aqui, ele diz, o preço do pecado. Eis, olhe para a cruz, não é? Vá para o Calvário, vá para o Getsêmane. Eis o que custou ao Senhor Jesus Cristo expiá-lo. Ele veio ao mundo como um cordeiro, amarrado com as ligaduras de um decreto irreversível para morrer pelo pecado? Sim, não é? Ele veio do seio do Pai para ser nosso resgatador, nosso redentor, e isso ao preço da sua própria vida. A mão da justiça severa caiu sobre ele verdadeiramente e derramou o sangue do coração, né, desse cordeiro imaculado para satisfazer as injustiças que os teus pecados, os meus pecados fizeram a Deus, ao nome de Deus, à glória de Deus. Sim, e ainda assim você pode considerar o pecado como uma questão leve? Ele diz: Deus me livre. Não é? Outra linha de argumento que os puritanos usariam para expor a abominação do pecado era compará-lo com a coisa mais desagradável conhecida pelo homem, o sofrimento. Então, Thomas Watson, não é, disse: há mais mal no menor pecado do que nos maiores males corporais que podem sobrevir a nós. Ou seja, há mais mal num pequeno que você possa achar pecado do que no maior sofrimento que o ser humano possa experimentar. Jeremiah Burroughs, que é um puritano que nasceu em 1600 e morreu em 1646, né, uma vida curta, ele publicou um extenso tratado intitulado O Mal dos Males. Uma obra maravilhosa, não é? Na qual ele argumenta muito especificamente, com muitas razões pelas quais o pecado é pior do que qualquer outra dor. Ele diz assim, por exemplo, em determinado momento: há mais mal no menor pecado do que na maior aflição. E Jeremiah Burroughs, ele argumenta que o pecado e Deus são contrários um ao outro. O pecado se opõe a tudo o que é bom. O pecado é o veneno de todos os males. O pecado tem uma dimensão infinita e caráter, e o pecado nos deixa confortáveis com o diabo. É por isso que a Bíblia diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, porque suas obras eram mais. Além disso, Deus criou o inferno para punir o pecado com o objetivo de vindicar sua glória. Olhamos para o pecado com deleite e ficamos ofendidos com a ideia de um inferno eterno. Isso é comum mesmo entre os que se dizem cristãos, não é? Olhamos para o pecado com deleite, ficamos ofendidos com a ideia de um pecado, de um inferno eterno. Mas o inferno não ofende Deus. O pecado ofende Deus. Da perspectiva de Deus, que é a certa, o menor pecado é pior do que o maior sofrimento, incluindo as agonias do inferno. Então, nós devemos olhar para o nosso coração e ver quão perto ou longe ele está do coração de Deus. Então, pecado em relação ao cristão, não é? Que é a terceira coisa. Embora o cristão não esteja livre da influência do pecado, pelo poder do evangelho, o crente foi liberto do domínio do pecado. Thomas Watson, ele diz que um homem piedoso, ou seja, um homem regenerado, né, que tem consciência de viver na presença de Deus, ele não se entrega a nenhum pecado. Embora o pecado viva nele, ele não vive em pecado. Houve o quê? Houve uma reversão radical no relacionamento que o crente tem com o pecado. Antes da conversão, da regeneração, o pecado era saboreado e praticado. Depois há uma luta contra o pecado e uma vitória habitual sobre ele, e futuramente uma vitória final.
Então, em Cristo, aqueles que amam a justiça odeiam o mal. É o que o Salmo 45:7 diz. Então, enfatizar a pecaminosidade do pecado tem um efeito santificador em sua função didática, porque ajuda a despertar em nossos corações um ódio mais intenso e santo pelo pecado. Nunca podemos odiar o pecado o suficiente, nunca. Precisamos aprender a ver como Deus vê o pecado. Não é? E parte do nosso pecado, corretamente, parte do nosso ver o pecado corretamente, é entender que nosso pecado remanescente pertence à nossa condição nesta vida, mas tal não deve ser confundido com nossa posição em Cristo. Então, Thomas Watson, ele emitiu essas palavras de conselho pastoral aos crentes num tratado sobre o mal do pecado. Thomas Watson, ele diz: aqui está um pilar de apoio para toda alma que rompeu o pecado e adotou as santidades, para o homem regenerado. Esta é uma evidência incontestável de que você é um verdadeiro filho de Deus. Carne e sangue não poderiam alcançar isso, somente a graça onipotente poderia vencer sua corrupção. Como está em 1 João 3,9. Aquele que é nascido de Deus não comete o pecado, ou seja, ele não peca deliberadamente, ele não é mais escravo do pecado. Não é? O pecado não reina mais, porque ele está debaixo da graça. Ele não peca, ele jamais pecará como pecou antes. Não é? Ele não peca, ele diria, com prazer. Em seu coração ele abomina o pecado. Então ele não pode pecar como o ímpio peca, porque o ímpio não abomina o pecado. Não é? Então ele abomina o pecado em sua vida e ele abandona. Aqui então está aquele que é nascido de Deus. Mas ele diz: e deixe isso confortar o verdadeiro penitente. E embora ele não possa, Thomas Watson diz, embora ele não possa se livrar de um corpo de pecado, mas possa fazer com que suas falhas façam o que puder, essas falhas não serão atribuídas a ele, mas a seu fiador. Deus será propício por meio de Cristo. Ele vai perceber a sinceridade e deixar de lado a enfermidade. Em outras palavras, aqui a gente pode ver que Thomas Watson está equilibrando as verdades da santificação e da justificação. Não é? O pecado foi quebrado, mas o crente ainda peca. Não é? Ele diz: ainda assim, essas falhas não serão atribuídas a ele, mas contra o seu fiador, o Senhor Jesus Cristo. Então, compreender a hediondez do pecado nos estimula em nossa santificação, mas também nos leva mais adiante em Cristo, quando cremos nele, para a nossa justificação. Ou seja, enfrentar a excessiva pecaminosidade do pecado serve para promover expressões mais profundas de arrependimento à medida que o abominamos, e também serve para inspirar maiores medidas de fé na suficiência de Cristo, que judicialmente removeu esses pecados. Então, em Adão, herdamos a culpa e a corrupção. Em Cristo, ele diz, nós recebemos o remédio duplo da justificação e, posteriormente, a santificação. Ele removeu completamente o histórico ruim do crente, totalmente. A lista foi cravada na cruz. Então, Jesus removeu completamente o histórico ruim do crente e está transformando o coração ruim do crente progressivamente. Primeiro, o histórico foi apagado, e o histórico perfeito de Cristo foi colocado no lugar. Mas isso não é tudo o que Deus faz. Né? Ele primeiro tira totalmente o histórico ruim e bota o histórico do seu filho, não é? Mas progressivamente ele agora está transformando o coração ruim, porque esse era o objetivo da justificação, nos levar a isso, para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós, e o pecado que já foi punido em Cristo,
não é? Que não nos condena mais, pudesse agora ser mortificado em nós. Então, mantendo a atenção em equilíbrio. Não é? No início, nós perguntamos como podemos manter a consciência limpa se o pecado ainda permanece em nossa consciência. Como crentes, devemos buscar convencer nossa consciência do pecado, mas não como se não tivéssemos esperança em Cristo. Não é? Pelo contrário, né? Nós sabemos que se estamos realmente em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se nós não tivéssemos isso claro, isso só nos levaria ao desespero. Então nós devemos fazer isso dentro de uma estrutura do Evangelho e não da lei. Então aqui estão 4 diretrizes que podem nos ajudar a fazer isso. A primeira, descanse na justiça imputada de Cristo. Essa é a chave para garantir a consciência purificada. Hebreus 9, a partir do 13, diz: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9, 13 e 14. Então, a expiação satisfaz todos os nossos pecados em toda a sua escuridão e imundície. E pela fé, Cristo se torna nossa justiça perfeita diante do Pai. Devemos confiar nele somente, não em nossas lutas contra o pecado. Devemos confiar nele somente e não em nosso arrependimento, mas em Cristo. Então não pense que você deve desenvolver um certo nível de aversão pelo pecado antes de ser recomendado a Cristo para a salvação e segurança. Não é? Então, Ralph Vining, ele aconselhou: orações e lágrimas, suspiros e tristezas não são o nosso Salvador. Só Jesus salva do pecado. Quanto mais clara a visão do pecado, mais forte você deve se apegar somente a Cristo como sua única confiança e justiça diante de Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda, pratique o autoexame diário em oração e meditação. Esse, nas nossas vidas na nossa cultura, isso é algo fundamental, né? Em nossas vidas ocupadas e apressadas, nós pensamos pouco no funcionamento interno da nossa consciência. Então, que péssimos ouvintes de nossas pobres consciências nós temos nos tornados. Né? Nós precisamos desligar todo o barulho que nos distrai e ficarmos sozinhos na presença de Deus regularmente. Precisamos estudar a palavra de Deus, sim, mas também precisamos estudar nossos corações ao estudarmos a palavra de Deus. Thomas Watson, ele diz: autoexame é a anatomia do coração. O cirurgião, ao fazer uma dissecação no corpo, Thomas Watson diz, descobre as partes internas, o coração, o fígado e as artérias. Assim, ele diz, um cristão se anatomiza, não é? Ele esquadrinha o que é carne e o que é espírito, o que é pecado e o que é graça. Então, ao refletirmos sobre o dia que nós vivemos, o dia de hoje, no final do dia, não é? A semana, mês e anos anteriores, examinemos nossa consciência com as Escrituras. Isso nos ajudará a discernir os erros em nós, em nossos corações, mas também nos capacitará a confessá-los para a purificação, como está em 1 João 1,9. Nos ajudará a zelar por nossos corações e protegê-los, como está em Provérbios 4:23. E também a orar por força, por meio de um suprimento do Espírito Santo para nos ajudar em nossa fraqueza, como está em Mateus 6, verso 13. Em terceiro lugar, se esforce para obter uma consciência sensível e, uma vez obtida,
cuide dela com grande cuidado. Não é? Mantenha uma consciência sensível que não desprezará o pecado. É o conselho de Richard Baxter, outro grande puritano, né? 1615 que ele nasceu, morreu em 1691. Então, uma consciência sensível é preciosa aos olhos de Deus. Uma consciência facilmente picada pelo espinho do pecado que nos assedia estimula a pessoa a manter as contas curtas com Deus. Diariamente ele está olhando e confessando e experimentando a graça purificadora. Thomas Menton, outro grande puritano, nasceu em 1620, morreu em 1677. Thomas Menton ele diz: essa é a diferença entre uma consciência sensível e um coração duro. A pessoa tem medo de ofender a Deus no mínimo. O outro nada faz do pecado e assim corre para o mal, como está em Provérbios 28:14. Bem, então, um homem que tem um coração terno, ele luta em cair no menor pecado. Ele está sempre se dirigindo a Deus para ser guardado de todos os pecados. Não é? Quando somos zelosos nesse assunto, isso é um sinal de que somos sensíveis ao que é um pecado e quão maligno é o pecado. Não é? Então, uma consciência terna e sensível manterá você mais perto de Deus, que é a fonte de toda alegria e segurança. Por isso hoje nós temos tantas pessoas que se dizem cristãos que não têm nenhuma alegria e nenhuma paz. Não é? Vivem assustados, deprimidos, sem nenhuma alegria indizível e cheia de glória em Cristo. Em quarto lugar, exponha o pecado totalmente à sua consciência e arrependa-se profundamente. Não se poupe se comparando aos outros em seus pecados, não é? Para achar que alguém está fazendo algo pior. Não é? Quando nós estamos diante de Deus e olhando para o nosso pecado com uma consciência iluminada, nós somos como Paulo, que disse: eu sou o principal dos pecadores. Não é porque ele fez uma pesquisa, é porque o coração dos outros ele não conhecia, mas o dele ele conhecia. Não é? E é isso que nós devemos fazer. Então, não se poupe se comparando aos outros em seus pecados. E cuidado com a parcialidade ao lidar com o pecado que surgiria do preconceito da preferência pessoal ou do amor próprio. O nosso amor próprio tende a olhar os nossos pecados como uma parcialidade que nós não olhamos para quando vemos o pecado na vida das outras pessoas. Então, Thomas Watson ele diz: o diabo pintaria o pecado como a cor vermelha do prazer e do lucro, para que ele parecesse justo para nós. Mas vou tirar a tinta para que você não veja sua cara feia. Ou seja, ele pinta aquilo que vai parecer lucro para nós, mas daquilo que é a sua feiura, ele tira totalmente a tinta. Nós estamos propensos a ter pensamentos levianos sobre o pecado, ele diz. Então, medite sobre o mal do pecado. Medite sobre os atributos de Deus em oposição a ele e na cruz do Calvário à luz do pecado. Não varra para baixo do tapete nada. Admita-o. Confesse-o na presença de Deus. Leve ele perante a sua consciência. Sofra por ele. Renuncie pelo nome, ou seja, renuncie o pecado pelo nome. Não fale meus pecados. Não, eles têm nomes. Arrependa-se dele em particular e determine com toda a santa resolução se afastar dele. Reflita sobre o que pode ocasionar ou agravar o seu pecado, ele diz. E focalize também essas fraquezas na oração. Há uma grande obra de Thomas Watson chamada A Doutrina do Arrependimento. Como nós precisamos nos aprofundar em obras assim. Então, ore fervorosamente para que o Senhor opere um arrependimento tão completo
e permanente nas profundezas do seu coração e não algo simplesmente superficial, não é? Confiar em Cristo como nossa justiça, em primeiro lugar, não é? Definitivamente. Praticar o autoexame diário, manter uma consciência sensível e arrepender-se profundamente do pecado nos ajudará a manter a consciência pura à luz da excessiva pecaminosidade do pecado. O propósito de nos determos nesse tópico não é para que possamos nos humilhar indefinidamente em nossa própria miséria, chafurdar nela, né? Mas para que possamos obter um maior conhecimento experimental ou experiencial com a grandeza da graça que trata do nosso pecado, da culpa e da poluição do pecado. Não é? Então o poder do pecado nos aponta para o Evangelho e mais ainda para o valor infinito de Cristo. Então nós nos demoramos contemplando esse valor. Né? Em Cristo é possível desfrutar da doce segurança de uma consciência pacífica. Então coloque em prática o conselho bíblico dos puritanos e você verá isso crescendo diariamente. Thomas Watson ele proclamou a música da consciência. A consciência, ele diz, é transformada em um paraíso. E ali um cristão docemente consola a si mesmo e colhe as flores da alegria. É o que nós queremos, não queremos desfrutar de Cristo e colher as flores da alegria dessa consciência purificada pela obra perfeita dele e nos levando a olhar para todas essas coisas, tanto para o pecado quanto para o nosso coração, da maneira correta como Deus vê. Então, à medida que crescemos em nosso conhecimento experiencial da pecaminosidade, né, visto que com a santificação vem uma crescente sensibilidade ao pecado, nós vamos que a gente procure também cultivar e crescer com segurança, não é? Essa é a maneira puritana de lidar com a consciência e com o pecado à luz do Evangelho. E nossa geração precisa muito aprender com esses gigantes da história da igreja e que Deus deixou para nós como grandes faróis para que possamos caminhar sabiamente à luz da sua palavra. Amém, querido? Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.